Graça e paz. Hoje, dia 25 de janeiro de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Já se foram, 24 dias do mês de janeiro de 2024. Estamos aí usufruindo hoje do 25º dia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por isso. Nós leremos hoje no livro de Gálatas, capítulo 6, do verso 7 ao 9, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? O título da nossa meditação é A Lei da Semeadura e Colheita. Uma das leis mais simples de se entender e talvez a mais presente no nosso dia a dia é a lei da semeadura e colheita. Ela é simples, significa que toda semente que você lançar à terra, um dia retornará para você em forma de colheita. Quando falamos de semeadura, não estamos falando de planta ou de plantação agrícola. As sementes que lançamos à terra são as nossas atitudes e posturas. O importante é que você saiba que toda postura sua pode resultar numa colheita boa ou ruim, dependendo do que você semeou ou dependendo do que você lançou. Se quisermos colher bons frutos e não maus frutos, precisamos semear uma boa semente. Não podemos desistir de semear e precisamos esperar o tempo certo para a colheita. Bom, precisamos semear uma boa semente. Se você, se nós quisermos ter uma colheita abençoada, cuidemos então do tipo de semente que semeamos. Quer ter uma vida abençoada? Cuide da semente que você semeia. Semeie sempre uma boa semente. Bom, não podemos desistir de semear. Tem dias que estamos cansados, não é mesmo? Muitos até começam a semear para colher em Deus, mas abandonamos, o processo antes da colheita. Quantas vezes você tem pensado em desistir? Amém? Pensou em desistir? Não tem problema. Geralmente eu e você, nós estamos cansados, Queremos parar no meio do caminho, mas vale a pena desistir? Precisamos esperar o tempo certo para colher. Muitos de nós não temos uma boa colheita porque nos precipitamos. Até usamos a semente certa, mas a ansiedade, a pressa, nos movem a colher cedo demais ou a desistir da colheita. Aí vem outro e colhe. E se a gente, colhe cedo demais, colhemos frutos que não vão amadurecer. Eles chegam a ficar podres, Você já colheu, por exemplo, um abacate? Esses dias eu tive essa experiência, eu colhi um abacate, ele não estava totalmente, desenvolvido, granado. O que aconteceu? Parece que ele amadureceu, mas na verdade quando eu abri o abacate, ele não estava maduro. Ele estava mole sim, com um gosto ruim e uma parte dele estava podre.
A banana, por exemplo, ela tem o tempo certo, né, de ficar maduro, crescido, desenvolvido, granado, que eles falam, né? E se a gente colhe antes do tempo, ela não vai amadurecer como deveria, né? Então vai ficar com um gosto ruim. Então assim também são as nossas atitudes, né? As nossas atitudes são as sementes que nós lançamos. E esses dias atrás nós fizemos uma devocional bem parecida com essa, né? Bom, eu e você, nós queremos ter uma vida abençoada? Queremos receber uma boa colheita, principalmente das mãos de Deus? Devemos obedecê-lo em tudo e deixá-lo dirigir nossas vidas para termos uma colheita farta, com bons resultados. Se você quer colher maçã, meu amigo, minha amiga, você não vai plantar uma semente de acerola, né? Você vai plantar uma semente de maçã. Se você quiser um arroz, você vai plantar uma semente de arroz. Se você quiser um milho, você vai plantar uma semente de milho. O texto aqui fala que nós não estamos falando, né, literalmente, especificamente, de uma plantação agrícola, mas é para simbolizar para você, para ficar fácil o entendimento, é que você planta arroz para colher arroz, planta feijão para colher feijão. Então, na nossa vida, no dia a dia do nosso caminhar, também deve ser assim. Se eu quero ser bem tratado, eu vou tratar as pessoas bem. Se eu quero ter uma resposta branda, com amor, né, com delicadeza, assim também eu vou fazer. Se eu quero ser respeitado, eu vou passar também as coisas com respeito, não é verdade? Se eu quero ser um bom líder, eu tenho que respeitar o meu líder, eu tenho que obedecer o meu líder, não é assim? Se eu quero ser um bom patrão, eu preciso me sujeitar aos meus patrões, né? Se eu quero ter um casamento abençoado, né? Se eu quero ter uma esposa, um esposo que me trate bem, eu também tenho que tratá-lo bem, né? Se eu quero ter filhos obedientes, filhos trabalhadores, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. Hoje eu vejo muito na questão dos netos, né? Eu tenho vários netos e volta e meia eles estão na minha casa. E algumas atitudes que os pais e as mães dos meus netos cometem, que eu falo, olha, teu filho está vendo, tua filha está vendo, né? Algumas coisas eles colhem porque também fizeram, né? Então foi a semente que eles lançaram durante a adolescência, durante o período de juventude deles, né, de mocidade deles, eles estão colhendo hoje com os filhos, né? Antes a gente não tinha esse conhecimento da palavra de Deus, de seguir a Deus, de obedecer a Deus. Então nós não tínhamos esse conhecimento por parte dos nossos pais, né? Então eles fizeram o que eles puderam. O pouco que eles receberam, eles tentaram transmitir para mim. No caso, como mãe, né? Eu fui filha, né? Sou filha, mas eu fui filha por um bom tempo, né? E aquilo que os meus pais me passaram foi o que eles receberam. Hoje eu tento passar diferente para os meus filhos, porque hoje eu estou tendo um discernimento, sabedoria em Deus, na palavra de Deus, de como fazer. Então eu tento passar para os meus netos hoje e também quero passar para os meus filhos, passo para os meus filhos. E muitos a gente colhe o resultado. Outras coisas demoram um pouquinho mais porque nós não passamos como deveríamos passar, porque também não tínhamos entendimento para isso. Hoje mesmo eu disse que se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, há um tempo atrás, a criação dos meus filhos seria totalmente diferente, né? Mas infelizmente não foi assim, mas está em tempo ainda,
porque estão com vida, e enquanto a vida há esperança, e eu creio na transformação para melhor, porque nós precisamos desenvolver em nós e também naqueles que nos ouvem um entendimento melhor, sabedoria que vem de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? Amadurecimento, desenvolvimento, crescimento espiritual, né? Então isso é muito importante. Então a palavra de Deus hoje está para que nós possamos verificar o que nós estamos semeando, que tipo de semente eu estou lançando, né? E que essas sementes sejam boas, para que possamos colher bons frutos, frutos saudáveis, frutos com gosto, né? E é o que eu quero hoje deixar para você. Peço que você pense nisso, medite sobre isso e viva esse momento, essa oportunidade que Deus está nos dando em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.